Então, doutora, um assunto muito delicado e podemos dizer assim, um assunto que envolve muitas emoções, né? Eu acredito que é uma cachoeira de emoções. O coração deve ficar assim palpitando, vai lá em cima, tem hora que muito provavelmente deve vir um choro, depois vem a alegria, vem aquele desespero, mas no final vem a bonança, né? Eu posso falar um pouquinho como Fica é que foi da Bia? Fica à vontade. Primeiro falar que eu estou muito emocionada. Se não achei que eu ficaria tão emocionada de estar aqui para poder tocar nesse assunto. Isso é lindo. É a primeira vez, né, que eu estou participando de um podcast para poder falar sobre a síndrome de Down. E eu queria falar para vocês como que foi esse acontecimento assim na nossa vida, né, na minha vida, na vida da minha família. A Bia foi uma criança muito esperada, muito desejada, assim, muito. E quando eu descobri que eu estava grávida, foi uma festa, né? Foi uma festa, assim. Todo dia, tudo era comemoração, eu queria fazer, fiz o chá revelação, não sabia se ia ser Antônio ou Beatriz. E aí deu que seria Beatriz. Então, assim, eu fiquei muito apaixonada com essa criança e minha família inteira também, meus amigos, muito apaixonada. Todo mundo gerou junto comigo, né? Fiz o pré-natal, todo o exame morfológico, tão temido exame morfológico de translucência nucal. Né, foi feito e tudo na data certinha e não constatou absolutamente nada, né, porque ela tinha a presença do osso nasal, que é um indício, né, quando não tem, então já é uma característica, e ela tem o osso nasal presente. E nenhuma, a medição, né, que tem da nuca, tudo dentro. Então, ok, uma criança que até então, né, não teria nenhum não apresentava nenhum indício, né? Não, nada, não apresentava. Então, inclusive, a título de informação, tem um exame que chama NIPT, né, isso, doutora? Um exame que chama NIPT, que quando tem qualquer tipo de variação do exame morfológico ou no exame de translucência nucal, embora ele seja um exame bem mais invasivo, né, ele consegue te dar um diagnóstico com precisão, assim, que tem, né, a síndrome e tal, mas o meu não foi feito porque o meu estava tudo ok. Então, belezinha. A Bia nasceu com 37 semanas, né, todo mundo na maior alegria. A Branca ainda foi para minha casa às 6 horas da manhã, no dia que eu fui ganhar ainda por cima. Foi. Aí, fomos para o parto aconteceu lindamente, Bia aos berros, e ela teve ali uma insuficiência respiratória, onde foi preciso ela ir para o CTI. E aí ela foi para o CTI por causa dessa insuficiência. E ok, tudo bem, já era esperado, como ela nasceu de 37 semanas, né, que é o período limítrofe ali, porque 36 já é considerado prematuro, e ela estava com 37. Então, o esperado seria 38, que era o que eu queria esperar mais uma semaninha ali e tudo. Foi parto normal? Não, foi cesárea. E aí, ela foi pro CTI, eu fui pro quarto. E naquele negócio, né? Ai, como é que será que ela tá? Ai, vamos lá ver. Será que tem jeito de lá de eu levantar também para poder ver? E tava aquela coisa toda, e virei pro meu marido e pedi para ele poder ir. Para ele poder descer e ver como é que ela tava. Aí ele, era o quê? Umas 9 e pouco da noite, 10 horas. Aí ele voltou pro quarto. Falou assim, ela tá respirando sozinha, sem ajuda de aparelho. Ele falou, ufa, então pronto, foi só ali naquele momento mesmo, então tá tudo certo. E ansiosa pro dia seguinte, porque a minha filha vai subir, né? E aí, quando chegou no dia... Ela nasceu no dia 21 de agosto, 1h40 da tarde. Quando foi no dia seguinte, por volta de umas 10 horas da manhã, mais ou menos, a minha irmã chegou para poder me visitar. E ligaram para o quarto, pedindo para o pai descer para o CTI, para poder pegar a Bia, para subir com a Bia. Aquilo ali, né? Falando, minha filha está subindo, já ficou daquele auge, né? E aí, a Bia não subia. Eu falei, mas tá demorando demais. E falei com a minha irmã, falei, não, mas por que será que tá essa demora toda, né? E nada da Bia. Quando vê, passou um tempo, mais ou menos uns 40 minutos, ele subiu. Eu estava com uma consultora de amamentação lá no quarto. E ele chamou a consultora de amamentação e pediu para descer junto. Isso é ela. Que legal. Tá legal. Pediram para descer. E aí, lá, tinha uma equipe médica e viraram para ele e falaram assim, pá, você que é o pai da Beatriz? Ele falou, sim, sou eu.
Ele falou assim, olha, porque a gente estava olhando aqui, eu achei uma forma tão assim... Sem empatia. Não digo cruel, porque eu já ouvi várias histórias de mães que a forma como foi passado esse diagnóstico foi muito pior do que a minha. Doutora Paloma, mas foi bem difícil, assim. Perdão de cortar, segura. A audiência tá subindo. Tá vindo aqui muitos likes. Tem muitas pessoas aqui que vieram aqui para poder te assistir. Sim. Mas esse momento da notícia, que eu acho que foi um momento assim, que eu falei ainda há pouco, uma cachoeira de emoções, aquela expectativa da criança subir, Sim. aquela coisa toda, não vi ainda minha filhinha e tal. Mas segura. Calma.